O Flash tem o prazer de receber o atacante Fábio Gomes, hoje no Mazatlán, mas com passagens pelo futebol brasileiro, no Atlético Mineiro, no Vasco e também no futebol australiano, onde ele defendeu as cores do Sydney. E ele vai contar um pouquinho para nós aí tudo sobre a seleção australiana e também sobre o futebol australiano. É um prazer receber você aqui, Fábio, nesse material especial a caminho da Copa do Mundo. Você já está em um país da Copa, mas você vai contar um pouquinho para nós aí também do futebol australiano. Um prazer ter você aqui, Fábio. Prazer é todo meu. Boa tarde, primeiramente. Quero agradecer por essa oportunidade que vocês estão me dando, né, para falar mais sobre o futebol australiano, que foi da onde que eu comecei a ganhar mais nome ainda, né. E o que vocês perguntar para mim, eu vou responder da melhor forma possível, né, na clareza sempre e só agradecendo mesmo e por esse momento. Bom, Fábio, você passou aqui no futebol brasileiro pelo Atlético, pelo Vasco, mas com certeza uma experiência muito inusitada, né? Jogar lá do outro lado do mundo. Você foi até por empréstimo, né, ao Sydney FC. Como é que você avalia a sua experiência no futebol australiano? O que você pode falar que é diferente o futebol australiano, Fábio? O futebol lá é muita força, né, é muita força, muito contato, é totalmente diferente do futebol do Brasil, totalmente não tem nada a ver. Nós é mais ousadia e alegria, né, que nós sempre fala isso daí. Lá eles são mais rígido, tecnicamente, muita força, então é um pouco mais difícil, sabe, é um pouco mais delicado, é que o técnico comandar, você tem que, né, executar e tals. No Brasil não, no Brasil nós é mais ousado, nós gosta do drible, nós gosta da ousadia, então eu acho que isso daí, pra mim, foi o diferencial de eu ter jogado lá. E como é que foi a experiência para viver mesmo o país, né? Sydney, Austrália, como é que foi para você lidar com toda essa mudança? Foi fácil assim se adaptar no primeiro momento com outros, com o tradutor, por exemplo? Como é que foi para você viver essa experiência na Austrália? Assim, eu não tinha tradutor, não tinha tradutor, foi na raça mesmo, porque sei muito pouco inglês, muito pouco mesmo, sei sobreviver, graças a Deus eu sei sobreviver, né, mas eu não sou fluente não de falar inglês, mas foi tipo na raça mesmo, daquela que como nós fala, né, nós brasileiros somos meio cara de pau, né, nós chega, nós sai conversando mesmo e pra mim eu acho que foi tranquilo sobre isso. E é país do primeiro mundo, né, é um país alto em todo sentido, é totalmente diferente, é um país que para mim, eu acho que foi um dos meus melhores países que eu já passei, foi um dos melhores. Ô, Fábio, você passou pelo Sydney FC 30 jogos, 13 gols e 4 assistências. Como é que foi para vencer as defesas australianas? Você disse que o futebol lá é muito mais físico, muito mais pegado. Como é que você fez para sair de lá com 13 gols marcados, Fábio? Cara, eu vou te falar, vou te contar uma história aqui que não foi tão fácil, não foi tão fácil não. Primeiro eu tinha que me adaptar ao futebol australiano, porque não é fácil, né. Ainda mais eu que cheguei, não sabia falar muito inglês, né, porque às vezes o inglês deles é um pouco mais diferente do inglês dos Estados Unidos, né. Então para mim eu acho que custou um pouquinho essa parte. Mas como eu sempre fui cara de pau, né, o meu jeito de ser brasileiro, então eu acho que eu consegui, né, ser aquele cara mais alegre com todo mundo. Se eu tivesse dúvida, eu perguntava, mesmo eu não sabendo, né. Então acho que isso daí que me ajudou bastante, bastante mesmo, foi o meu jeito de ser, que me ajudou bastante, e depois o futebol foi naturalmente, aí os jogadores já sabiam como que eu gostava da bola, como que eu fazia, como que eu jogava, então aí eu acho que foi aquela aquela aquele momento meu que eu consegui fazer os gols, né, ajudar a equipe, fui campeão lá também, então acho que isso daí foi muito bom para mim. O que você pode falar para nós, Fábio? A gente está desvendando aí os mistérios dessa seleção australiana para a Copa, mas você jogou com alguns atletas australianos, né, obviamente. E o que você pode falar do futebol deles, além da questão física? Eles são mais aplicados taticamente e também têm a qualidade técnica no passe, alguma visão de jogo, aquilo que você viu que eles têm apurado, que eles treinam mais, talvez, para se dedicar mais àquilo? Cara,
que me custava muito, muito, era muita força, porque eles parecia que treinava como se fosse um leão, cara. Era uma coisa de doido que eu falava, porque eu cheguei, eu tinha acabado de sair da, eu tinha acabado de sair da onde? Do Juventude. Nessa época, eu tinha acabado de sair do Juventude, então totalmente diferente, Série B e tal, tal, tal. Eu falei, porra, eu acho que não é diferente, né? Mas quando eu cheguei lá, era aqueles caras treinando, parecendo um leão mesmo, forte, e suplemento e tudo. E tinha os jogadores, joguei com Cáceres, que hoje é da seleção, amigaço meu, amigaço mesmo de conversar tudo. E acho que o pai dele era, era uruguaio. Então eu conseguia falar um pouco espanhol, né? Com ele. E ele foi um dos caras também que me ajudou muito. Hoje ele é da seleção. E esse cara, tecnicamente, ele é muito bom. Porque eu creio que da família dele de ser do outro país e tal, ele tem aquele jeitinho, aquele do futebol ser que nem o do Brasil, brasileiro, sabe? Que pega a bola, vai pra cima. Então, acho que ele tem esse jeito dele, né? Mas pra mim foi muito bom. Eu gostei bastante desse país, do futebol de lá. Creio que pode ver que eu creio que a seleção deles são muito boa taticamente. Se você perceber, se você assistir os jogos deles, pode ver que eles são muito dedicados taticamente do que o técnico pede para eles. Eu acho que eles vão dar trabalho sim, viu, nessa Copa, viu? Não vou mentir, não. Até porque o grupo deles tem, né, o Paraguai, né, a Turquia, né, que é outra seleção que está voltando para a Copa agora. Então e os Estados Unidos, né, que é o país sede, né, o país sede um dos países sedes da Copa do Mundo. Eu queria até te perguntar isso, né, como é que você visualiza esse grupo? Você acha que a Austrália consegue surpreender no grupo com Turquia, Paraguai, né, o futebol sul-americano que a gente sabe que o Paraguai está voltando para a Copa depois de muito tempo, a Turquia também voltando para a Copa depois de muito tempo. A Austrália está sempre indo, né? Tem ali uma facilidade. Facilidade não é tanto, né? Porque a Nova Zelândia joga pela Oceania, mas a Austrália joga Aham. pela Ásia. Então é bem mais difícil, né? As eliminatórias, tem seleções mais pesadas, Japão, Coreia e tal. Mas você imagina a Austrália conseguindo surpreender nesse grupo que ainda tem o anfitrião, né? Os Estados Unidos? Eu vou ser suspeito de falar porque eu joguei lá, eu sei como que é e eu gosto daquele país como, pô, pra mim, eu vou viajar e eu quero ir pra lá de novo, né? Porque eu tenho muitos amigos lá, fiz muitas amizades, então eu sou meio suspeito de falar. Mas eu creio que sim, creio que eles passam sim da primeira fase sim, porque são uma seleção muito boa e eu acredito que eles vão passar para a segunda fase sim da Copa do Mundo. Ô, Fábio, você pode explicar para nós como é que é vivido o futebol na Austrália, assim, em termos de torcida, né? O que é que você pôde enxergar da torcida australiana? Eles gostam realmente do futebol, vão ao estádio. O Sydney FC é um dos maiores times, né, do país. Como é que foi o contato seu com a torcida australiana também? Ah, eles não são muito do futebol, né? O lado deles é mais rugby e futebol feminino. Pode ver que o futebol feminino deles são muito bom, né? Mas o Sydney, por ser time grande e da cidade de Sydney, aí a torcida vai também. Mas não é aquela coisa que nós vê no Brasil, nós vê em outros lugares, não. É totalmente diferente. É mais delicado, sabe? Eles não lotam muito com muita gente, eles fazem diferente, sabe? Os negócios deles é mais rugby, mais força, esses negócios aí que eles gostam lá deles lá, né? Da parte deles lá. Mas eu sempre creio que eu joguei, né, a final foi um momento muito bom, porque estava lotado e eu creio que era por causa de uma final, né. Eu acho que tinha mais ou menos umas 35.000 pessoas no estádio, creio eu, né. Mas eles não são muito de lotar em dia de jogos, né, muito, não, não são não. Não são fanático, pra falar a verdade, né. O português mais claro para nós. O que que você pode falar do campeonato australiano? O que que você achou da competição, né? Foram 30 jogos, né? Muitas partidas. A gente sabe que tem uma questão do campeonato australiano que ele
pega também times da Nova Zelândia, né? Faz ali aquela intercâmbio, né? Viagens de um país para o outro. Mas o que você achou de mais de diferente, né, do futebol australiano em relação ao campeonato? Né? A gente viu o Campeonato Brasileiro, por exemplo, com a loucura, milhões de jogos acontecendo com Copa Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, não sei o que e tal. Mas como é que era o campeonato australiano? Ele parava, tinha um intervalo, depois voltava, tinha outras Copas. Como é que foi disputar o campeonato australiano, Fábio? Tinha duas Copas, né? A Copa que foi Cup, que eu fui campeão. Esse campeonato é um campeonato que pega time da Ásia, que é do Japão, esses times de todos que é o lugar, né? Da Arábia, se eu não me engano, é um negócio assim. E o campeonato australiano, né? Onde que eu joguei, que eu fiz 30 jogos e tal. Esse campeonato eu achei por ter vindo já jogado no Japão, já joguei no Japão e no Brasil, então eu achei não vou dizer inferior, sabe? É inferior a um Brasileirão, a um Libertadores, até mesmo no Japão. Sim, eles são um pouco, né? Por causa que a mentalidade, creio que deles ainda tem que mudar só nisso, sabe? Porque o negócio deles é mais força, como eu falei agora, né? É muita força, é muito contato, é muito jogo de bola aérea, essas coisas, sabe? Mas eles estão melhorando bastante, né? Estão melhorando muito. Creio que agora deve estar mais evoluído. Sim, creio que sim. Mas eles são muita força. É uma coisa que é só você assistir mesmo que vocês vão ver que é totalmente diferente. As pessoas que assistiam na época, né, meus amigos, falavam, Fábio, nossa, totalmente diferente. Você, né, eu já vi você jogando em todo lugar e totalmente diferente, é mais força mesmo, não é muita técnica não. Técnica eu acho que é só para quem chega, que é brasileiro, que já sabe cortar um pouco do caminho, faz, né, as graças, pum, pedala, essas coisas, sabe? Fazer gol diferente. Aí sim, eu acho que eles olham e falam, pô, esse jogador já é diferente. É tipo mais ou menos isso, sabe? Eu até vi umas entrevistas antigas, né, do futebol australiano, que eles falam que o futebol australiano parece muito com o futebol inglês antigo, né, que era bola alçada para a Cara, área, que era muita força e muito. tal, e parece que eles ainda não conseguiram romper essa barreira. Mas, por exemplo, você falou do Cáceres, né, que é um jogador que você atuou ao lado dele. Você acha que talvez esse intercâmbio de outras nacionalidades pode dar aí talvez um molho especial para a seleção australiana desenvolver, eu não digo nem para o futebol agora, para a Copa do Mundo agora, mas para desenvolver, né, o futebol australiano? O que você acha que falta? Né? Talvez falta mais esse intercâmbio com outros países? Ah, sim, claro. Eu acho que se porque eles estão levando os brasileiros, né, estão levando não só brasileiros, estão levando outros nacionalidade, outros jogadores também, e creio que pouco a pouco eles vão se adaptando ao futebol, sabe, tipo, porque como eu te falei, eles não a mentalidade deles não é futebol em si, sabe. É mais rugby, mais esses de contato mesmo. Pode ver que, né, eu vivi com eles lá e eu via eles assistindo jogos que eles não estavam nem aí com o futebol, só jogava futebol porque era uma profissão mas creio que pouco a pouco eles vão se adaptando, vão aprendendo também. Aí se chegar um treinador que seja, né, de outro país, jogadores que tem um drible, tem um corte, tem alguma coisa diferente, né, uma mentalidade mais diferente, eu acho que pouco a pouco eles vão evoluindo sim. Bom, Fábio, eu queria te agradecer bastante aí por essa entrevista ao Flexcor. Uma última pergunta. Qual que é o lugar, aonde você acha que a Austrália vai chegar na Copa do Mundo? Fase de grupos, aquela fase de 16 avos que agora foi criada, né, que é mais uma eliminatória antes das oitavas, quartas. Até onde a Austrália vai na Copa, Fábio? Cara, agora você me pegou, mas assim, creio que, né, creio não, eu acredito que eles vão longe sim, acredito que eles têm potencial para ir longe sim, eu acredito, né, por isso que eu tô falando, sou meio suspeito de falar, porque eu gostei muito da Austrália, então, né,
mas creio que eles vão longe sim, aí só depende deles, né, e que o papai do céu ajude eles também, e creio que eles vão bem longe. Eu não vou falar onde, né, mas vou deixar só na torcida e tomara que eles vão bem longe dessa Copa do Mundo aí. Beleza, então, Fábio, muito obrigado, viu, pela entrevista mais uma vez. Te desejo todo sucesso nesse encerramento também aí no Mazatlan. Depois, na continuidade da sua carreira, foi um prazer falar com você aqui no Flash Score. Cara, eu que agradeço, obrigado aí por ter me chamado, por ter me convocado aí para falar com vocês, né. Quero que Deus abençoe cada um na vida de vocês aí, né, e seja o que Deus quiser, creio que vamos ver muitos gols meus ainda no Brasil, para fora, mas creio que Deus está preparando coisas bem grandes para mim. Mas muito Com obrigado por certeza, tudo, tamo junto. com certeza. A gente vai ver muito gol. A notificação de gols no Flash Score. Quando você marcar o gol, vai sair a notificação aqui do Fábio Gomes. Um abraço, Fábio. Muito obrigado mais uma Abraço, vez. obrigado a vocês, fica com Deus. Com Deus.